No passado sábado, Charles Sangue Noir esteve na FNAC do Fórum Coimbra. Antes da passagem pela FNAC, esteve à conversa connosco, para vos mostrar esta conversa na emissão de hoje do Santos da Casa. Em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde. Bom dia quando estamos a conversar, boa tarde quando as pessoas estiverem a ouvir esta conversa. Exato. Dependendo do fuso horário. Fala-me um pouco, e depois também como eventualmente poderá ser disponibilizada, pode também ser ouvida a qualquer hora do dia ou da noite. Fala-me um pouco, digamos, de como é que foi começar a trabalhar, digamos, neste teu segundo disco, se contarmos apenas o Charles Sangue Noir. Exato. O que é que apanhastes do primeiro? Ou seja, ali algures que é um bocado este começo onde acaba o primeiro. Ou seja, o que é que apanhastes do primeiro? O que é que acrescentaste neste segundo disco? Eu acho que o primeiro disco de qualquer projeto, como dizias, e bem, este é o meu segundo disco em nome próprio, mas tenho já depois a discografia de La Chanson Noire e gravei inclusive com outros projetos também, mas quando me decidi a começar este projeto em nome próprio, digamos, foi um pouco como um escape. De há uns anos para cá apaixonei-me perdidamente pelo blues e senti que tinha que criar um projeto para deixar sair essa minha paixão, até porque mesmo a nível de composição senti que o blues estava a infiltrar nitidamente no trabalho de La Chanson Noire, e eu percebi que tinha que criar uma coisa com uma energia muito específica. O primeiro disco, como eu dizia, como qualquer outro disco, acaba por ser um pouco um despejar das influências, acaba por ser um bocadinho um statement que diz o que é ouviste, o que é que gostas, o que é que querias fazer. O segundo disco, na minha opinião, acaba sempre por ser uma coisa mais pura, porque já eliminaste essas influências, já disseste o que tinhas a dizer, vamos lá. E então, ao passo que o primeiro disco é um disco muito centrado, ou muito influenciado pelo blues dos anos 40, 50, portanto Muddy Waters antigo, Ray Charles, Howlin' Wolf, Son House. Ao passo que esse disco, que o primeiro disco era mais centrado nas coisas que eu ouvia particularmente e nas coisas que eu gostava, este segundo disco segue um bocadinho uma ordem cronológica, ou seja, ao passo que o primeiro disco abrange influências desde os anos 30 até os anos 50, vamos lá, este segundo disco eu quis, digamos, ir buscar as minhas influências dos anos 60 e dos anos 70, portanto, já entrar um bocadinho mais no campo do rock and roll. Falamos de Led Zeppelin, falamos mesmo de Black Sabbath, portanto já entrar um bocadinho mais num blues mais roqueiro, não só por uma questão cronológica, mas também este disco foi gravado durante um período particularmente turbulento da minha vida. Este disco já foi gravado em França, foi gravado em Portugal? Este disco já foi gravado em França, foi o primeiro disco. Estás em Montpellier. Em Montpellier, exatamente. Montpellier. Há alguma influência, digamos, do facto de estares fora de Portugal, de estares em França, digamos, do próprio sítio onde foi gravado, digamos, neste disco? Essa influência não é direta. Os músicos até com os músicos também, assim, continuei a gravar com os meus músicos de cá, mas incluí também, ou seja, basicamente tenho uma equipa cá em Portugal e tenho uma equipa em França, e quando é assim, pronto, para as comadres não se zangarem, eu achei que o mais inteligente seria misturar, exatamente, até porque é muito mais interessante. Repara, de repente tens três baixistas com estilos muito diferentes, e tu pensas, não, espera, dou-te um exemplo. Há um tema que é o Hitchhiker, que saiu como single ainda o ano passado, que é um blues muito anos 70, um blues muito quase tradicional, digamos, é um blues rock muito tradicional, e nesse tema convidei o Eric Chaussade, que
que é um dos meus baixistas em França, que tem, lá está, é um tipo que vem do old school, é um tipo que já tocava nos anos 70, e portanto fazia todo o sentido juntar ali o toque dele, juntar ali a energia dele para coisas mais contemporâneas. Gravei, por exemplo, com o Shango Walunga, que é também um baixista com que trabalhei em Montpellier, que é um puto novo, com muita energia, com muita estrica, e portanto com ele fazia sentido pegar numa coisa já quase stoner, portanto com uma energia mais contemporânea. E é extremamente enriquecedor poder fazer isso, poder partilhar, compor qualquer coisa, mas depois partilhar essa qualquer coisa com outros músicos e sentir as músicas a ganharem uma vida totalmente diferente. Neste momento andas a mostrar o disco em Portugal, tens também já datas para Montpellier em breve. Exato. Como é que tem corrido estas apresentações por Portugal? A receptividade tem sido fantástica. É preciso ver também que eu me habituei, ou toquei durante muito tempo exclusivamente com La Chanson Noire, que é uma coisa, não é dizer elitista, mas é uma coisa muito específica, com uma ambiência às vezes perturbadora, e portanto muitas vezes as pessoas não sabiam muito bem como reagir. Estranhavam, pelo menos. Exatamente. Neste caso não, estamos a falar de blues rock, estamos a falar de uma coisa que tem muita energia, uma coisa muito luminosa, muito radiosa, e normalmente a resposta das pessoas é muito positiva, é muito fácil. Estamos a falar de blues, estamos a falar de uma coisa que as pessoas já conhecem quase intrinsecamente, portanto é muito fácil as pessoas ouvirem e gostarem e sentirem aquela energia e quererem partilhar essa energia. Portanto a receptividade tem sido extraordinária. Tivemos um ótimo concerto na Festa do Avante, tivemos um concerto extraordinário no Piolho, na Tocha. Aliás, o Piolho tem sempre uma energia fabulosa. A festa de lançamento no Sabotage foi absolutamente deliciosa. Infelizmente soube dias depois que o Sabotage está a correr risco de fechar, como metade das coisas que fazem sentido em Lisboa ou Portugal, por todos os efeitos, mas efetivamente tem sido realmente muito enriquecedor, e tem sido tenho tido experiências muito felizes na promoção deste disco em Portugal. Falavas há pouco do Hitchhiker, também, digamos, foi mostrado antes deste disco, o Seems So Quiet. Como é que é ainda hoje, ou não sei se sempre foi fácil ou sempre foi difícil, escolher uma música ou outra para fazer umas imagens, para fazer um videoclipe? Hoje temos quase sempre fazer um videoclipe, ou seja, para fazer um single. A escolha do single, eu acho que normalmente não é difícil escolher um single, na medida em que podes, quanto muito, ter que optar, ter 3 ou 4 músicas de onde escolher, mas normalmente há músicas que tu ouves e tu sabes imediatamente que têm qualquer coisa de, não menosprezando o resto dos temas do disco, obviamente, mas há efetivamente músicas que têm uma qualidade muito característica e que pedem imediatamente para ser single. No caso do Seems So Quiet, é uma das minhas músicas favoritas do disco, efetivamente. É um tema com muita profundidade, é um tema... É quase uma canção de amor sem o ser. E é de facto um dos meus temas favoritos. No que diz respeito, por exemplo, ao vídeo do Seems So Quiet, há uma história super curiosa. Foi efetivamente o primeiro vídeo que filmei em Montpellier, e com atores franceses. Curiosamente, originalmente o vídeo não era para ser para mim. Esse vídeo tinha sido filmado para um tema do Ramon Galarza, mas que entretanto depois acabou por não acontecer, e eu estava tão apaixonado por aquelas imagens daquela minha nova terra e daquela gente com quem partilho agora a minha vida, que pedi ao Ramon o gentil favor de me deixar utilizar o trabalho que tinha feito originalmente para ele. Estas apresentações, digamos, na FNAC e outras mais pequenas, ou seja, faz-las sozinho. Sim. Como é que é? Ou seja, é preciso desconstruir, é preciso voltar à versão inicial com que as canções foram criadas.
Como é que é para ti, digamos, tocar sozinho, tocar com os teus companheiros, quer os de Portugal, quer os de França, Exato. em termos de mostrar estas canções? São experiências diferentes. Eu não penso tanto em desconstruir, é mais... eu muitas vezes, efetivamente, acabo por compor, pelo menos, principalmente os temas de blues, acabo por compô-los na guitarra. Portanto, eles, antes de terem uma versão completa com banda, já têm uma versão, já existem numa versão mais despida. Portanto, basicamente é isso. O que eu acho, e isto é uma coisa que eu sempre apreciei quando via outros artistas a tocar, é a possibilidade de ver a mesma música com roupas diferentes. E eu gosto, efetivamente, que temos o lado prático, é muito menos complicado fazer, por exemplo, os showcases sozinho, mas o que eu acho é que isso acrescenta outra dimensão às músicas. E, por exemplo, um tema, por exemplo, como o Bad Wolf Boogie deste novo disco, que é um rock muito lembra quase Iggy Pop and the Stooges, por exemplo, porque tem assim uma vertente rockeira mais clássica, e de repente tocares isto só numa guitarra para uma plateia, despes a música e é interessante ver o que é que sobra, ver a canção em si mesma, quando lhe tiras o fogo de artifício, quando lhe tiras o piano, quando lhe tiras as pandeiretas, etc. E ver a sua versão despida, acho que torna as coisas muito, muito interessantes. Para já pelo menos digamos, nas redes sociais, 2 concertos marcados para a França, depois desta passagem por Portugal. O que é que nos podes dizer daquilo que estás a pensar, que digamos que pode e deve acontecer nos próximos tempos com este disco e com este teu novo projeto? Eu, pela primeira vez na minha vida, estou a decidir levar as coisas com descontração. Eu estou habituado a fazer sair 2 álbuns por ano, pelo menos, com vários projetos, e ter sempre imediatamente encadeada toda uma série de turnés, toda uma série de datas. E eu, neste momento, aquilo que tinha de facto, aquilo que tinha intenção de fazer era de facto vir a Portugal promover o disco. É um bocado quando és miúdo e assim que tens um brinquedo novo queres mostrar aos amigos. Portanto, assim que tive um disco novo, a minha ideia foi: não, eu quero ir a Portugal, quero ir tocar este disco com os meus amigos e quero ir mostrar às pessoas. E fazer o mesmo, obviamente, em França. Depois destas datas de promoção ao disco, para ser franco, vou aproveitar e tirar umas semanas de férias para descansar. E deixar que este disco tenha vida própria. Normalmente nós temos a tendência, os artistas têm a tendência a querer empurrar o disco para toda a gente. Eu quero que as pessoas conheçam o disco, efetivamente, e adoro tocar ao vivo, mas quero fazer estas datas e depois quero ver o que é que o disco me diz a mim, quero ver o que é que o disco me pede a mim para fazer. Obrigado por este pedacinho, mas ainda te vou fazer uma outra pergunta que tem a ver exatamente com aquilo que acabaste de dizer. Falavas há pouco que o Seems So Quiet é uma das músicas que mais gostas deste disco. Exato. Mas eu vou-te fazer uma outra pergunta, que é: qual a música deste disco que mais te tem surpreendido nos últimos tempos em termos de palco? Ou seja, que quer na tua relação com os músicos, quer na tua relação com os públicos que tiveste à frente, tens estado a ficar mais surpreendido com uma outra música deste disco? Deste disco eu ainda não toquei talvez o suficiente para ter essa percepção. Já fizemos alguns concertos, a resposta do público é de facto extraordinária. Curiosamente, falavas do Seems So Quiet. O Seems So Quiet é uma das que me surpreende mais, porque é uma música que tenho percebido. É daquelas coisas que imaginas na tua cabeça e dizes: esta música vou tocá-la em todos os concertos e vai ser aquele ponto luminoso. E é uma música que eu efetivamente cheguei à conclusão que funciona muito melhor em ambientes mais íntimos, em showcases, em coisas mais pequeninas, porque é uma música íntima, é uma coisa muito quase pessoal. E então tocá-la numa estrutura de festival
em que as pessoas Dar estão mais descontraídas. Espaço grande. Exato, é como levares a tua namorada a jantar, mas de repente estás a jantar no meio de um estádio e deixa de fazer tanto sentido. E é muito interessante isso que dizes, porque de facto, conforme vais tocando, vais percebendo o que é que as músicas querem, vais percebendo que músicas é que pedem uma ambiência mais intimista, mais à luz das velas, vamos lá, e quais é que pedem para sair cá para fora aos trambolhões e a gritar, como é o caso, por exemplo, do tema que abre o disco, o Lead Feet, que é de facto uma carga de chumbo direto na cara das pessoas e que funciona extraordinariamente bem em cima de palco, por exemplo. Já agora, uma última questão ou um último pedido. Escolhe-me uma música deste disco para eu tocar a seguir à entrevista. Então, posso dizer-te... eu acho que o que faz sentido é efetivamente o novo single e o novo vídeo que temos agora a sair neste momento. Era suposto, inclusive, ser o tema que ia dar nome ao disco, e que é um hino ao girl power, um hino ao mojo, à energia feminina, e chama-se Fuzz Foxes. Obrigado.